Deus se arrepende? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer: contexto, tradução. É nisso que a gente se baseia aqui nesse perfil. Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de criar o homem, né? Talvez eu também teria me arrependido. Êxodo 32:14 fala que Deus se arrepende do mal que ele ia fazer para aquele povo. 1 Samuel 15, Deus se arrepende de ter colocado Saul no reinado. Sim, foi Deus que colocou ele lá. E Jonas 3:10, Deus se arrepende do mal que faria para aquele povo. Só que se a gente olhar para o original, a palavra de arrependimento que é usada para Deus e para o homem são palavras diferentes. Quando Deus se arrepende, a palavra hebraica usada é naham, que tem o significado de sentir, lamentar, pesar ou ajustar uma ação em resposta a uma mudança de circunstâncias humanas. O arrependimento de Deus, ele não consiste em uma mudança no caráter de Deus, ou que Deus cometeu algum erro e agora ele se arrepende. Mas é sobre uma resposta justa e uma resposta relacional às atitudes humanas. Então Gênesis 6:6 fala, e ele se arrependeu, e Deus naham. Êxodo 32:14, e o Senhor naham arrependeu-se do mal que ele ia fazer àquele povo. A diferença tá que o arrependimento humano na Bíblia é descrito com outra palavra. No hebraico, shuv, que significa retornar, voltar atrás de um erro, o que indica uma mudança de comportamento, uma troca de direção. E no grego, eu acredito que você conheça a palavra metanoia, que é usada no Novo Testamento, que significa mudança de mente, Romanos 12:2. Que nós não nos conformemos com esse mundo, mas que a nossa mente seja renovada. Essa é a metanoia, uma transformação interna que me leva ao afastamento do pecado. Um exemplo é Isaías 55:7. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. E converta-se e arrependa-se. Shuv. Atos 3:19. Arrependei-vos, metanoia, e convertei-vos. Mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento. Então eu vou dar um resumo aqui para nós sobre o arrependimento divino, naham, e o arrependimento do homem, shuv ou metanoia, sobre a natureza do arrependimento. Arrependimento de Deus, ajuste em resposta à conduta humana, não significa um erro de Deus. É um ajuste. Agora, a natureza do pecado do homem é o reconhecimento desse pecado e a mudança de comportamento. A motivação do arrependimento de Deus vem pela justiça, misericórdia e soberania, enquanto a motivação do arrependimento humano vem através do Espírito Santo de Deus e um desejo de se reconciliar com Deus. Tá, mas qual é a mudança envolvida no arrependimento de Deus? É uma mudança de tratamento ou na ação que vai ser exercida em resposta a atitudes humanas. Agora, a mudança envolvida no arrependimento do homem é uma mudança interna, uma mudança de coração. E não só interna, tem que ser algo interno que vai refletir no externo. Deus é perfeito e imutável. E quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não tem nada a ver com arrependimento humano. Números 23:19, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E esse texto justamente fala sobre um Deus imutável, um Deus que não é inconstante e que a sua essência e os seus planos são, sim, soberanos. No entanto, ele exerce uma resposta dentro do nosso espaço-tempo, sem comprometer o seu caráter e a sua perfeição. Então, quando a Bíblia diz que Deus arrepende-se, isso significa que ele vai mudar a maneira como ele vai lidar com os homens dali em frente, de acordo com a sua justiça e a sua misericórdia. Por exemplo, se o homem peca, ele vai trazer juízo. Se um homem se arrepende, Deus pode conceder misericórdia. E essas mudanças de tratamento que Deus vai ter para conosco, de acordo com a nossa atitude, não indicam mudança no caráter de Deus, mas sim na condição humana diante de um Deus misericordioso. Então, entendendo contexto e tradução, eu consigo perceber que o arrependimento de Deus nada mais é que o seu amor e a sua misericórdia manifesta mais uma vez sobre as nossas vidas. Deus que está disposto a ver as nossas atitudes, Deus justo que está disposto a olhar para as nossas atitudes e agir com justiça e misericórdia. Um Deus de relacionamento que considera as minhas atitudes.